Estamos de volta aqui no Prêmio News e neste bloco, trazendo mais informações para você. E eu estou com ele aqui em nosso estúdio, Dr. Renato, seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto que eu acho super interessante e super atual também para o pessoal aí de casa, que seria os crimes online, né? Ali essa esfera, essa terra que recentemente vem sendo comandada, né? Porque por algum tempo ficou sem muitas leis, muitas regras, né? Perfeito, Camila. O que há, de fato, é o seguinte, o mundo virtual acaba sendo um espelho do mundo físico, onde as pessoas tomam as suas condutas no mundo virtual, muitas vezes até um pouco mais ousadas, um pouco ditas mais corajosas, assim, por imaginarem que estão sob a proteção de uma tela, sob a proteção de um smartphone e por meio de qual não será detectado. E as pessoas se enganam muito referente a isso. Como você bem disse inicialmente, a anterior a 2012 realmente era uma terra não de ninguém, mas era uma terra com pouca legislação vigente, ou seja, pouco controle das atitudes, das condutas relacionadas neste mundo, né? A partir de 2012 tivemos aquela célebre movimentação do caso sofrido pela atriz Carolina Dickmann, né? Que mobilizou toda uma discussão acerca da proteção e da questão da violação dos dispositivos informáticos, por assim dizer, né? Isso é um ponto super interessante, né? Eu acho que está acontecendo muito, a gente acaba vendo muito essa parte realmente de divulgação de imagens ou vídeos, né, das pessoas em momentos íntimos, enfim, sem autorização da pessoa, né? Como que segue isso? Como que as pessoas podem se proteger ou ali até mesmo acionar quando isso acontece? Como é feito, se rastreia isso, né? Como que acontece de chegar até o criminoso ou a pessoa que praticou esse crime? Perfeito, Camila. O que devemos sempre entender é que o direito ele acompanha as transformações sociais. Sempre que há esse boom, essa implosão de discussão na mídia, entre as pessoas, isso acaba chegando ao Congresso. Então, por meio dessa discussão inicial, o Congresso, atendendo esse pleito popular, acaba por tomar as medidas de alteração legislativa. Assim como disse anteriormente a Lei Carolina Dickmann, é só deixar claro que esses nomes de lei, eles só são atribuídos a título de popularizar o alcance de uma medida legislativa. No caso, a Lei Carolina Dickmann, que tem por número Lei 12.737 de 2012, onde as pessoas podem consultar pelo Planalto, como dissemos nos programas anteriores, né? Essa foi uma medida de criminalizar. Agora, quanto à sua pergunta, como fazer para identificar qual a medida a ser tomada, né? Tão importante quanto saber qual é a medida a ser tomada, é importante saber qual o crime ou conduta ali contida na rede ofendeu ou, de alguma maneira, extrapolou entre essas pessoas. Ou empresas também podem ser vitimadas, muito importante destacar também. A medida inicial é procurar uma delegacia especializada. A delegacia especializada em crimes virtuais, ela vai ter todo o aparato técnico e eletrônico ali para fazer todas as medidas de identificação. O que acontece muitas vezes, as pessoas falarem, eu fiz um boletim de ocorrência, mas não deu em nada. Isso é muito comum de se ouvir. Por isso que é tão interessante analisar qual foi o crime que a pessoa sofreu, qual foi a conduta delitiva sofrida por aquela pessoa. Se a gente entra nos crimes de ação penal privada, como os crimes contra a honra que aqui já falamos, aí a pessoa tem de tomar a medida, a queixa-crime e mobilizar todo esse aparato inicial para ter um elemento de provas ali, um conjunto de provas para buscar responsabilizar a pessoa. Imaginando que estamos fora dessa esfera, a polícia, o delegado de polícia, ele pode estar requerendo à autoridade judicial, o juiz, que acione os provedores e a empresa que de fato foi um meio para que a conduta criminosa ocorresse. Resumindo, um comentário negativo no Facebook ali. Dependendo do crime identificado, o delegado pode requerer a autoridade judicial para que o Facebook forneça as identificações, o login relacionado com aquele usuário. E por meio disso, identifica-se também o provedor. Identificado o provedor, conseguimos ter acesso ao IP
Esse IP, vamos chamá-lo assim de uma maneira muito objetiva, como a identidade virtual. Logicamente é muito mais técnico assim, mas para que o nosso telespectador consiga ter acesso, é a identidade virtual da pessoa. E com esse IP, consegue chegar ao endereço físico dessa pessoa também. Identificado quem está tomando essas condutas, podemos tomar as medidas para responsabilizá-lo, civil ou criminalmente. Então não fica tão no anonimato assim, né? Hoje as pessoas elas acabam realmente se protegendo, né, atrás ali do computador e não tem mais a noção, até mesmo em comentários em redes sociais. Hoje nós vemos muito ataques, né, nas redes sociais, em comentários, a distribuição de imagens. E, infelizmente, a gente vê caso até de suicídio, né, de meninas que têm as fotos ou vídeos divulgados, né, e, enfim, isso realmente é um mal, isso realmente traz danos para a vida da pessoa, né? E fora os comentários, né? Que hoje é muito ataque, muita coisa ruim nas redes sociais. E tem sim essa preparação, tem sim como saber, tem sim como ir atrás, né? É muito importante essa questão, Camila, referente porque os operadores do direito em si, eles têm como análise o objeto do crime ou do ilícito civil. Tão importante quanto isso é analisar também como as vítimas são afetadas por essa divulgação inadequada, em que em algum momento uma pessoa ou teve acesso, ou participou de um momento íntimo, ou mesmo invadiu um dispositivo para alcançar aquelas informações contidas naquele dispositivo, seja um smartphone, seja um notebook ou um PC comum, um computador pessoal comum. E como falamos anteriormente, as medidas são inicialmente de segurança. O preventivo, ele acaba por ser uma conduta que preserva a pessoa frente a essa vulnerabilidade nas redes sociais. Ainda mais imaginando que, diferente do que falamos anteriormente, quando exemplificamos os crimes contra a honra de uma maneira leve aqui, falando que você estava de uma fofoca numa proporção muito grande, hoje as redes sociais, a internet por si, ela quebrou muros. Então, uma situação ocorrida na cidade de menor quantidade de pessoas do Brasil, dependendo da disseminação e de como aquele vídeo ou foto viraliza, Exatamente. Pode acabar com uma reputação, destruir uma vida. E para o mundo todo, né? Exatamente. Acaba indo para o mundo todo. Hoje, infelizmente ou felizmente, né, a internet ela aproxima, mas ela também traz esses perigos, né? Sim, sim. E o movimento da internet, da ampliação, dessa globalização inicialmente falada nos anos 90, o que a internet, por meio da sua inclusão digital, possibilita, traz o quê? Realmente isso, a conexão entre pessoas de diversas localidades, regiões e nações. E isso, no primeiro momento, como você colocou, é excepcional. As pessoas terem contato com outras culturas, a fim de que possamos nos aprimorar como raça humana, como pessoas que buscam uma forma de lidar melhor com as questões. Mas como vem uma liberdade extrema, também vem as pessoas que utilizam esse local, inicialmente como uma terra de ninguém, como você bem colocou, por ali não estarem contidas os limites geográficos, as paredes, por assim dizer, de uma atuação desrespeitosa, que muitas vezes ofende as pessoas e que também transita entre a esfera penal, a esfera civil, de forma que a prevenção, com certeza, é uma possibilidade, mas identificada a situação de violação, a gente analisa as questões e os conselhos ditos anteriormente. Mas, doutora, você acha realmente que as pessoas elas perderam um pouco da consciência do que é realmente a internet no sentido de divulgação? Hoje se divulga tudo na internet, onde o filho estuda, onde você está comendo, onde você está se divertindo. Você realmente acha que as pessoas perdeu essa sensação de perigo que a internet pode trazer para si? E eu também acho que se tornou também algo como punitivo. Até mesmo nós tivemos um caso de uma moça que foi pega numa traição e o marido acaba filmando e disseminando aí e prejudicando a vida dela no trabalho, na comunidade. Então, realmente as pessoas elas perderam um pouco da ideia, da gravidade do que isso pode causar ao ser humano. Perfeito, Camila. A tecnologia, né, ela é uma ferramenta.
ela é uma ferramenta. Assim como a faca ela pode servir para passar manteiga num pão, tem pessoas que a utilizam para cometer crimes. Então, como ferramenta, é muito importante ter esses marcos regulatórios, a legislação em si, que impõe certos limites de conduta. Porque a legislação, principalmente a legislação penal, ela busca o quê? Colocar freios em determinadas condutas sociais que a sociedade não mais as aceita. Então, tão importante quanto entender que a internet trouxe uma vazão a essas manifestações, trouxe uma grande possibilidade de compartilhamento de ideias, tão importante quanto isso é se lembrar o quê? Seja no Facebook, seja no antigo Orkut, seja no Instagram, em qualquer rede social que as pessoas optem por se inscrever, que as cautelas de segurança são: tenha na sua rede pessoas que você conhece no mundo real. O fato ficou popular, eu tenho 3.000 amigos, 5.000 amigos, mas você tem 5.000 muitas vezes estranhos. Se você fizer uma peneira interessante, um filtro adequado, você vai ver que você conhece até 50 pessoas ali, 100 pessoas, e te faz pensar o porquê que aquele excedente ali está. Muitas pessoas ali acabam indo naquela inflamação ali de eu participar, eu vou seguir a Camila da Voglio, com certeza, de ter muitos amigos, né? Como uma ferramenta social de status, né? Como obter um produto caro, por assim dizer. Mas tão importante é saber o quê? Que você, quando expõe as suas intimidades, quando você expõe o seu trajeto de trabalho, onde você frequenta, onde você come, onde o seu filho estuda. Muito importante, Camila. Informações referentes a crianças, adolescentes, tem que tomar uma cautela triplicada em comparação com nós adultos. Por quê? Muitas pessoas ali que ingressam até com perfis falsos, com o objetivo de colher informações. E colhendo essas informações de rotina, a escola, a alimentação, a academia, onde a pessoa vai, ela consegue ter um modo de operação como afetar ou chegar a essas pessoas. E muitas vezes podem estar com uma finalidade escusa ali de obter crimes ou mesmo de prejudicar de alguma forma essas pessoas, né? Um absurdo, né? A gente não toma cuidado, né? Porque se tornou algo tão rotineiro. Hoje a gente pega o celular, no Instagram, posta uma foto e não tem, marca o local onde estamos, né? E teve recentemente, né, algum tempo, até o caso com a Ana Hickman, né? Sim. Que ela postou ali onde estaria no hotel e acabou quase, né, em tragédias ali, né, do cunhado dela, enfim. Eu acho que é muito perigoso e vale ressaltar que sim, para ser utilizado, a internet está aí, sim, para trazer benefícios para nós, mas como tudo na vida, com cautela. Perfeito, muito bem colocado, que o acesso à internet, o acesso às mídias digitais, assim, ele já é previsto até como um direito fundamental, ou seja, fala-se muito em inclusão digital, mas tão importante quanto incluir digitalmente as pessoas que anteriormente não teriam acesso às tecnologias, em razão até mesmo do barateamento, do custo dos dispositivos, que proporciona que mais pessoas tenham acesso, isso é excelente. Mas saber que nesse ambiente virtual existem um regramento, existem leis ali, e o mais importante é a lei do bom senso. É saber que determinadas condutas ali, onde eu afeto a vida de pessoas, onde eu me manifesto de forma destemperada ali, eu posso ser acionado judicialmente e responsabilizado tanto criminal quanto civilmente. Muito obrigada, doutor, por mais esses esclarecimentos. Te espero a próxima semana. E muito obrigado pela presença. O Prêmio News fica por aqui. Agradeço a sua audiência. Acompanhe a nossa programação. Também nos acompanhe nas redes sociais. Estamos sempre à sua disposição. Muito obrigada e até amanhã.